Deputada Creusa, deputada Raquel Muniz, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite para a Motion Picture Association América Latina poder participar e estar aqui hoje com todos vós nesta importante audiência pública. E começaria por exatamente explicar muito rapidamente, muito brevemente, o que é a MPA, para quem não sabe. A MPA é a entidade que agrupa e representa no mundo os seis maiores estúdios de cinema, que hoje, na verdade, não são apenas já de cinema, são estúdios também de televisão, de novas mídias. E, portanto, estamos a falar da Walt Disney, da Paramount, da Universal, da Fox, da Sony Pictures e da Warner. E, portanto, é nessa qualidade e nessa condição que aqui nos encontramos. A MPA é uma entidade que está no Brasil há cerca de 70 anos, com quem tem, a MPA tem uma relação com a identidade e com a cultura nacionais muito profunda, e nós temos por missão a defesa de direitos sociais e culturais, a preservação da propriedade intelectual e também, porque agora vivemos num mundo virtual, a salvaguarda desses mesmos direitos e dessas mesmas prerrogativas no ambiente virtual. E, conforme irão ver na nossa apresentação, o cinema tem uma relação profunda e inspiradora com a realidade. Muitas vezes a realidade inspira o cinema, outras tantas são os filmes que acabam por inspirar muitos dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. Hoje mesmo nós, MPA, temos o grato prazer de patrocinar, de apoiar a Comissão Especial de Direitos das Mulheres e a Procuradoria das Mulheres na da Câmara dos Deputados, na exibição pública deste filme, que se chama O Quarto de Jack. Foi um filme muito premiado, foi um filme muito visionado no mundo, e é um filme que trata de uma realidade particularmente difícil e baseia-se numa história real. A história na Áustria de uma filha que esteve vários anos em cativeiro por conta de um comportamento absolutamente inaceitável do pai, e apesar de cativeiro já só por si ser absolutamente criminoso, ele abusou sexualmente dessa filha durante algum período de tempo. E, portanto, este é um filme emblemático de como, hoje em dia, em muitas circunstâncias, as mulheres são ainda vítimas de crimes absolutamente deploráveis, inaceitáveis, e que o cinema transpôs para a tela de forma muito impressionante. E, portanto, neste caso aqui, foi a realidade que inspirou o cinema, porque se trata de uma história real, mas temos outros tantos casos em que acaba por ser o cinema que inspira os comportamentos, os nossos comportamentos enquanto cidadãs e cidadãos. E, portanto, é nessa condição de entidade ligada ao cinema que nós aqui estamos hoje para vos trazer alguns dados objetivos e vos alertar para algo que muitas vezes passa ao nosso lado. E, em particular, passa ao lado das legisladoras e dos legisladores. É que a internet é claramente um mundo de oportunidades. A internet é fascinante. Nós hoje já não sabemos viver sem a internet. E isso é fantástico só por si. Porém, a internet também tem um lado obscuro. A internet também tem um lado que ainda hoje é, por muitos de nós, desconhecido. A internet tem também muitos e enormes riscos associados que colocam em causa não apenas os nossos comportamentos individuais, mas em tantas circunstâncias a nossa própria convivência social. E eu quero-vos hoje aqui demonstrar, com dados, com factos, com circunstâncias concretas, de como no mundo e em especial no Brasil, o ambiente digital é um ambiente de enorme risco para todos nós, em especial porque estamos aqui a tratar das questões de género e da mulher para as mulheres, e como é que é possível atacarmos essa realidade. E existe possibilidade legislativa de o fazer, e nesta casa existem hoje instrumentos legislativos que, caso sejam aprovados, poderiam, na nossa humilde perspectiva,
ajudar a transformar a realidade e a melhorar, com certeza, pelo menos minimizando, mitigando os riscos que estão associados exatamente ao ambiente digital que aqui vos descrevia. Mas é impressionante e talvez por ser tão impressionante, permitam-me o desabafo, mereceria que esta sala tivesse muito mais cheia, em especial de parlamentares, mas também não apenas de parlamentares. Mas este quadro que aqui temos atrás tem dados gerais sobre a violência contra as mulheres e que são dados, eu diria, absolutamente devastadores. E enquanto homem, absolutamente inaceitáveis. 7 em cada 10 mulheres, de acordo com dados da ONU, já foram violentadas ou serão violentadas em algum momento da sua vida. 7 em cada 10, no mundo. A cada 7 minutos, isto são dados do Brasil, a cada 7 minutos em 2015, o Brasil registou um ato de violência contra a mulher. Significa que desde que eu comecei a falar, pelo menos uma mulher no Brasil já foi vítima de violência e já foi, com certeza, vítima de agressão. No Brasil, repito. De acordo com dados em 2014, há um estupro a cada 11 minutos no Brasil. Desde o momento que eu comecei a falar, uma mulher brasileira foi estuprada. Apenas 35% dos casos são denunciados, são conhecidos. Ou seja, vivemos aqui num manto absurdo de silêncio que, obviamente, nos compromete a todos, enquanto sociedade, e deve comprometer, em particular, os legisladores. E, finalmente, os dados assustadores, 28% dos homens já repassaram fotos ou vídeos com imagens íntimas, em muitas circunstâncias imagens até consideradas pornográficas, sobre as suas companheiras ou sobre alguém com quem estiveram num determinado momento. E 28% dos homens já confirmaram e confessaram tê-lo feito através da internet. Terem disponibilizado a intimidade de alguém com quem estiveram na internet. Isto são números que são números de organismos internacionais, como as Nações Unidas, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Secretaria Pública para as Mulheres da Presidência da República, enfim, estamos a falar de dados oficiais. Repito, dados que são absolutamente assustadores e dados que deveriam ser absolutamente responsabilizadores para todos nós, individualmente, coletivamente e, repito, enquanto legisladores. E há vários exemplos de crimes que são cometidos. Isto que vos acabei de dizer não são apenas dados da realidade física na qual vivemos. São dados também que, obviamente, se estendem e se aplicam ao ambiente virtual, ao ambiente digital. E por isso é que hoje nós temos crimes contra a honra no ambiente digital, temos tráfico de mulheres no ambiente e de crianças no ambiente digital, temos favorecimento à prostituição no ambiente digital, temos cyberstalking, que é o crime de ameaça no ambiente digital, temos extorsão no ambiente digital, temos pornografia de vingança, que é uma nova figura que existe no ambiente digital, que é, tu terminaste uma relação comigo, eu vou colocar a nossa intimidade no ambiente digital como forma de opressão, como forma de, obviamente, gerar um constrangimento e uma diminuição de personalidade e de direitos à pessoa com quem estivemos. Isto é no ambiente digital. E, portanto, é isto que aqui nos traz hoje e que nos convoca a esta reflexão naquilo que é o principal órgão legislativo do Brasil. E só sobre esta questão da pornografia da vingança, reparem nos efeitos psicológicos, repito, psicológicos, deste novo fenómeno. Porque é um fenómeno relativamente novo, porque é um fenómeno que surge com o crescimento da internet. 93% das vítimas alegam sofrimento emocional significativo. Ou seja, reparem que muitas vezes uma foto ou um vídeo, por mais insignificante que ele possa ser, que nunca é, abala sentimentalmente, abala emocionalmente as vítimas. 93% delas dizem que se sentem emocionalmente abaladas. 82% das vítimas alegam um prejuízo significativo nas suas áreas sociais, ocupacionais e afetivas, ou seja, têm impactos na sua vida profissional, social e familiar.
42% das vítimas procuram apoio psicológico, ou seja, apenas metade quase das vítimas é que procuram apoio psicológico. E 51% das vítimas ponderaram cometer suicídio. É um número, diria, estarrecedor, não é? Que nos deve, uma vez mais, fazer parar para refletir. Deixem agora dizer-vos, e com certeza o Edson Vismona e o delegado Pablo irão falar com muita propriedade sobre isso, há um estudo de uma organização não governamental internacional, ECPAT, que nós poderemos depois disponibilizar à Comissão. Esta organização, em dezembro de 2015, apresentou um estudo, repito, é uma organização internacional, apresentou um estudo sobre a relação e o nexo causal que existe entre a publicidade que é feita nos sites piratas e a pedofilia no Brasil. Muitos de nós achamos que... Muitos de nós até toleramos a conduta de entrar num site audiovisual pirata. Achamos que não tem mal ir ver o filme do Batman ou o filme nacional. Não tem mal. Há muita gente que assim pensa. Mas é crime. Importa dizer que é crime. Mas ainda que não tivesse mal, vale a pena recordar-vos que a principal porta de entrada para o cometimento de crimes absolutamente hediondos no Brasil são os tais aparentemente inofensivos sites audiovisuais piratas. Ou seja, porque como modelo de negócio associados aos sites piratas audiovisuais no Brasil é um modelo baseado na publicidade, as pessoas quando entram num site para ter acesso a um filme ou uma música, se for num ambiente pirata, esse acesso é gratuito. As pessoas não pagam para ter acesso ao conteúdo. Essa gratuitidade é assegurada através de modelos de publicidade que sustentam e mantêm o próprio site. E por isso nós temos que clicar muitas vezes num banner que nos aparece para podermos passar à fase seguinte e ter acesso ao conteúdo. Quando clicamos nesse banner, nós estamos a entrar no modelo de financiamento de todo este submundo a que está muitas vezes associado a mais alta criminalidade internacional. Ou seja, um banner de uma grande marca internacional cuja aparência de inofensivo tem associado assim um mecanismo de financiamento de toda a pirataria. Mas não é apenas quando nós retiramos o banner, é quando nós clicamos muitas vezes num link que nos reencaminha para um outro ambiente. Aquilo que se chama um pop-up, em que nós clicamos e somos enviados para esse outro ambiente. E este estudo diz-nos que em 95% dos casos, quando nós clicamos nesse link de publicidade, somos encaminhados para ambientes onde se promove, se facilita, se estimula a pedofilia no Brasil. Não há dúvidas nenhumas de que a maioria das vítimas de pedofilia no Brasil são jovens mulheres, jovens adolescentes, jovens crianças do sexo feminino. E, portanto, aquilo que estamos aqui a falar hoje também tem relação exatamente com ambientes de pirataria digital, onde aparentemente não é inofensivo irmos ver o filme do Rato Mickey, mas somos reencaminhados para ambientes onde se cometem crimes absolutamente inaceitáveis. Isto tudo é feito, e é aqui que eu quero trazer-vos e apelar à vossa atenção e convocar-vos, tudo é feito com uma grande aceitabilidade social ainda no Brasil. Por isso é que 8 em cada 10 brasileiros, 8 em cada 10 consome conteúdo pirata audiovisual. Por isso é que nos primeiros 6 meses deste ano, os 50 maiores sites piratas do Brasil, há cerca de quase 400 sites piratas audiovisual no Brasil, só nos primeiros 6 meses deste ano, os 50 maiores tiveram quase 2 bilhões de acessos. Quase 2 bilhões de acessos. Em 6 meses. Para as senhoras e para os senhores terem ideia do que são quase 2 bilhões de acessos, é praticamente 20 vezes o número de acessos do site da Receita Federal durante um ano. O site da Receita Federal é um dos sites mais visitados do Brasil. Todos nós somos obrigados, pelo menos uma vez no ano, a entrar nesse site. 20 vezes. Portanto, isto é para vos dar uma dimensão da realidade na qual nós vivemos. O site número 1, um dos maiores sites piratas audiovisual do Brasil,
tinha 60 milhões de visitas por mês. O casal que o gerenciava ganhava 70 mil reais por mês por conta do tal mecanismo de publicidade de que eu vos falei. O que é que foi feito? A Polícia Federal, através da Operação Barba Negra, deteve, estiveram presos durante uma semana, esse casal, o site foi retirado, mas o problema é que temos mais quase 399 outros sites. E aqui surge o primeiro desafio que eu vos quero trazer hoje. E quero fazer-vos um apelo, em especial à deputada Creusa e à deputada Raquel Muniz. É que 90% destes sites de que eu vos estou a falar, ou seja, quase todos estes sites, eles não estão hospedados no Brasil. Eles não estão alojados no Brasil. Porque os piratas sabem que existe uma lacuna na lei brasileira. Os piratas sabem que o Marco Civil da Internet no Brasil se aplica apenas e só quando os sites estão hospedados no Brasil. Quando os sites não estão hospedados na circunscrição, na geografia nacional, hoje não podemos fazer nada. Mas vocês podem fazer alguma coisa, deputada Creusa e deputada Raquel. Podem fazer muito pelas mulheres brasileiras, pelos jovens, pelas crianças, por todos nós, cidadãos. É que existe, na sequência da CPI dos crimes cibernéticos, ou seja, não foi o deputado A, B, C, o partido da esquerda, da direita, da extrema, não foi. Foi a CPI dos crimes cibernéticos que nesta casa, no seu relatório final em abril deste ano, aprovou um pacote de projetos onde existe um projeto que hoje tramita na Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa, projeto 5204/2016, que tem por objeto e finalidade exatamente responder aos casos em que uma aplicação, um site que se dedique essencialmente ao cometimento de crimes, não apenas de violação de propriedade intelectual, não apenas sites piratas audiovisuais que derrubam direitos autorais, que só por si já são crimes. Não. Mas todos os sites que se dediquem à prática do cometimento de crimes, cuja pena prevista seja igual, mínima ou superior a 2 anos de reclusão, e aqui voltamos à pornografia, pedofilia, venda ilegal de drogas, de medicamentos, de armas. Se encontrarem estes sites, repito, fora da circunscrição judiciária brasileira, fora do território nacional, um juiz, repito, um juiz, não uma decisão administrativa, um juiz que vai ponderar, que vai analisar os factos, tomará ou poderá tomar a decisão de bloquear o acesso, mandar dar ordem de bloqueio de acesso. Ou seja, quem está no Brasil não pode aceder a esses conteúdos. Isto, dir-me-ão, é uma violação de liberdades, é censura. Não, desculpem. Nós não estamos a falar de um site de opinião, não estamos a falar de um blog, não estamos a falar de um site de um jornalista. Não estamos a falar de um site onde nós emitimos uma opinião contra a deputada Raquel. Estamos a falar de sites onde são cometidos crimes que são, obviamente, previstos como tal no Código Penal brasileiro. Alguém na CPI inventou uma jabuticaba? Não. Isto acontece e existe nos 28 países da União Europeia. Na Austrália, Singapura, Malásia, Canadá. Nos principais países do mundo, nos mais avançados, mais modernizados, têm esta solução. O projeto está há vários meses nesta casa. Qual é o nome do projeto? 5204, deputada Creusa. Este projeto, se for aprovado, resolve o nosso problema todo? Não. Nunca resolverá, infelizmente. Nunca, infelizmente, resolveremos todos os nossos problemas através de uma só lei. Mas ajuda muito. E sobre isso falará a Polícia Federal e poderá falar também o Edson. E, portanto, eu hoje, a minha função aqui é trazer-vos, no fundo, demonstrar-vos que os números assustadores de pirataria audiovisual no Brasil, porque a priori perguntaram o que é que um cara do cinema tem a ver com o ambiente que aqui é tratado. Eu podia ter trazido só boas notícias, filmes lindos de Hollywood que nós produzimos, com boas histórias, happy end, dá para chorar no final, mas a realidade não é essa. A realidade é para chorar no final porque os números são assustadores. Então trouxe-vos para vos dizer isto. Esta história é a seguinte: a internet hoje é um ambiente onde se praticam crimes absolutamente inaceitáveis contra mulheres, contra crianças, contra jovens e contra todos nós, cidadãos. E o legislador brasileiro tem a obrigação cívica, tem a obrigação ética de fazer algo.
E já está uma parte desse algo feita. A CPI fez uma parte importante. Então, queria terminar fazendo-vos um apelo e um pedido. Ajudem, por favor, deputadas Creuza e Raquel, e aqueles deputados a quem vocês conseguirem naturalmente convencer e conversar, a que este processo possa ter um fim, que esse projeto possa ser aprovado. Posso-vos assegurar que daqui a um ano, se aqui voltarmos com esse projeto aprovado, teremos resultados positivos para vos apresentar. E termino com este slide. No Reino Unido, quando aprovaram esta lei, e como, não por eu ser europeu, mas como as coisas são um pouco mais organizadas do que nós temos aqui, ao final de um ano eles fizeram um estudo sobre a eficácia da lei. E encomendaram um estudo a uma das maiores e mais importantes universidades do mundo, uma universidade americana que se chama Carnegie Mellon. A Carnegie Mellon fez um estudo sobre a eficácia da aplicação do bloqueio de sites piratas no Reino Unido. E o resultado ao final de um ano foi surpreendente. É que quase 25% das pessoas que procuravam conteúdos em sites piratas alteraram imediatamente o seu comportamento quando souberam que era crime e foram passar a procurar em ambientes lícitos. Reparem, a lei tem um efeito pedagógico. Nós não estamos a querer criminalizar o consumidor. Não é disso que se trata. Estamos a querer criminalizar a conduta de quem constrói sites com conteúdo de terceiros e que a partir daí monetiza, faz lucro, faz dinheiro em cima da prática de crimes. Crimes esses que abrem a porta para outros crimes bem mais graves que a violação do direito autoral, que só por si já é um crime extraordinariamente grave, apesar de nós no Brasil sermos muito condescendentes com esse mesmo crime. E, portanto, o meu apelo e o meu desafio é: aprovem o projeto de lei 5204 e depois vamos ter todos a coragem de mandar estudar as consequências e os efeitos no Brasil, e com certeza as consequências e os efeitos não serão diferentes do que foram no Reino Unido e em Portugal, que também já aprovou e que ao final de um ano mandou fazer o mesmo estudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada pela importante palestra que o senhor traz para nós e que deve ser aprofundada nos vários meios que a